Olá, benditos! Nós chegamos ao último capítulo da nossa série de 13 dias aprendendo liderança em Neemias. Com certeza a nossa mente está mais aberta, entendendo melhor não apenas os aspectos da liderança, mas também do caráter de Neemias. Bênção demais, não é mesmo? E no capítulo de hoje nós vamos ver que à medida que o povo foi se aproximando de Deus em adoração, como foi visto nos capítulos 11 e 12, mais eles foram sendo conscientizados de como deviam adequar suas vidas aos padrões de Deus. Neste caso, o padrão era a declaração de Deuteronômio 23, onde dizia que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque eles não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água quando eles estavam peregrinando no deserto em direção a Canaã. Isso tinha acontecido cerca de 1000 anos antes. De acordo com o que nós lemos no capítulo 10, o povo se dispôs a ficar separado dos povos pagãos para obedecer à lei e andar nos caminhos do Senhor. Mas ao que parece, ou essa separação não foi completa, ou algumas pessoas do povo formaram novas alianças, pois descobriram que havia amonitas e moabitas no meio do povo de Deus, o que era contrário à lei de Moisés. Amon e Moabe eram filhos de Ló com suas 2 filhas. Se você quiser saber mais detalhes dessa história, é só clicar no link que está aparecendo na sua tela. Apesar de ser um povo primo do povo de Israel, porque Ló era sobrinho de Abraão, de quem descendiam os judeus, os amonitas e os moabitas eram inimigos declarados dos judeus. O versículo 2 relembra que foram eles que contrataram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, mas que Deus transformou a maldição em bênção. Se você quiser relembrar esse episódio também, basta clicar no link acima. Quando os israelitas ouviram a leitura desta parte da lei, imediatamente se afastaram dos estrangeiros que queriam se associar ao povo de Israel, mas não queriam nenhum compromisso com o Deus de Israel. E ainda hoje encontramos pessoas que frequentam nossas igrejas, são pessoas honradas, que têm algum respeito por Deus e pela sua palavra, mas não querem assumir compromisso de seguir Jesus. Enquanto Neemias estava fora de Jerusalém, servindo na corte do rei Artaxerxes, Tobias, o amonita, que havia sido um dos grandes inimigos da obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, convenceu Eliasibe, o sumo sacerdote, a ceder para ele uma grande sala no pátio da casa de Deus. Tobias conseguiu esse benefício porque o neto do sumo sacerdote Eliasibe era casado com a filha de Sambalate, o outro inimigo da obra de Deus. E Tobias era amigo de Sambalate, e por causa dessa conexão de amizade e parentesco, ele acabou sendo beneficiado. Lembrando que Tobias era amonita e não podia estar no meio do povo de Deus, muito menos na casa de Deus. A sala que o sumo sacerdote cedeu para Tobias era grande e havia sido consagrada ao Senhor para armazenar ofertas variadas destinadas aos levitas, cantores e porteiros. Isso significava que Tobias estava profanando o templo com a sua presença. Quando Neemias voltou outra vez para Jerusalém, cerca de 10 ou 12 anos depois, o povo de Israel estava novamente mergulhado nos mesmos pecados que haviam jurado não cometer mais no capítulo 10. Então ele começou a agir como um líder reformador, e ele começou pelas reformas do templo. Quando ele ficou sabendo do benefício que o sumo sacerdote Eliasibe havia feito a Tobias, ficou profundamente irritado. A sala do templo de Deus estava sendo ocupada por um homem que não era apenas pagão, mas que tinha também um histórico de oposição ativa à obra de Deus. Aquela situação manchou a reputação do sumo sacerdote Eliasibe, que era um líder espiritual do povo. Mostrou que Eliasibe estava cego para uma área problemática e que não havia ninguém que o confrontasse a respeito disso. Neemias certamente questionou a durabilidade do avivamento espiritual que ele havia testemunhado na última vez em Jerusalém. E como Neemias não era o tipo da pessoa que sentava e lamentava, ele imediatamente começou a agir. Atirou todos os móveis de Tobias para fora da sala, purificou os quartos, colocou de volta os utensílios na casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso.
Nesse aspecto, Neemias fez algo parecido com o que Jesus fez quando expulsou os profanadores do templo. Tanto Jesus quanto Neemias tiveram a sabedoria de saber quando e como tomar uma atitude ousada. Depois das reformas do templo, foi a vez das reformas financeiras. Neemias ficou sabendo que as porções para o sustento dos levitas não haviam sido dadas, e por falta de sustento, os levitas e os cantores tiveram que deixar o serviço na casa de Deus e voltar aos seus campos. O povo não havia cumprido sua promessa de não abandonar a casa de Deus. A falta de fidelidade em ofertar era uma forma de abandono da casa de Deus. E isso não tinha a ver exatamente com os levitas e com os cantores. Era uma forma de virar as costas para Deus. Neemias reorganizou a coleta, a contabilidade e a distribuição dos dízimos e das ofertas do povo e nomeou 4 homens fiéis a Deus para supervisionar o tesouro e fazer a distribuição dos dízimos e das ofertas. Depois foi a vez da reforma nas prioridades. Neemias descobriu que o povo estava profanando o sábado, fazendo negócios e realizando tarefas diárias no dia que era para ser de descanso e dedicação ao Senhor. Quando assinaram a aliança, os judeus prometeram não negociar com os gentios no sábado, mas era uma questão de prioridades. Não havia nada de errado em comprar e vender. O problema era apenas quando o desejo de negociar, ganhar ou gastar dinheiro tornava-se mais importante do que honrar a Deus. Essa atitude do povo acabaria por atrair a ira de Deus sobre si. Por isso, Neemias colocou horários para a abertura e fechamento dos portões da cidade de Jerusalém antes e depois do sábado e colocou alguns dos seus servos ali para garantir que tudo sairia como havia sido ordenado. O Novo Testamento deixa claro que nós não estamos mais sob a lei do sábado no mesmo sentido em que Israel estava na antiga aliança. Mas o princípio permanece. Temos o mesmo dever de tornar a honra a Deus mais importante do que qualquer outra atividade com a qual estejamos envolvidos. E, finalmente, Neemias fez uma reforma de relacionamentos. Nos anos em que ele esteve ausente, os israelitas retomaram sua prática de casar-se com as mulheres das nações pagãs que os cercavam. Isso foi uma grave desobediência ao mandamento de Deus. Quando viu isso, Neemias teve uma reação violenta. Ele os amaldiçoou, bateu em alguns deles e arrancou seus cabelos. Depois os fez prometer outra vez o que haviam dito quando assinaram a aliança com Deus. A partir dessa forte reação de Neemias, nós concluímos que ele considerou esse o mais perigoso de todos os pecados. Usando o exemplo de Salomão, ele mostrou a vulnerabilidade dos judeus a esse tipo de pecado. Depois, expulsou da sua presença o neto do sumo sacerdote Eliasibe, que era casado com uma mulher pagã e havia contaminado assim o sacerdócio santo do povo de Deus. Enfim, Neemias purificou o povo de tudo que era estrangeiro e organizou o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um dentro da sua função. No final de tudo, Neemias sabia que havia feito o possível para tornar o povo de Deus forte, seguro e protegido. Além disso, ele também os levou a serem puros, adoradores e obedientes. Isso deixa um ponto bem claro. A lei, isto é, regras, votos, promessas, alianças e coisas do tipo, são todas impotentes para impedir o pecado. Somente a graça de Deus, viva, fluindo em nossas vidas, pode nos dar o poder de vencer verdadeiramente o pecado. Se pudéssemos ser salvos por nossas próprias promessas, a morte de Jesus teria sido nobre, mas desnecessária. Nós não somos salvos por algum voto ou promessa que fazemos, mas por confiar em Jesus e no seu sacrifício na cruz para nos salvar. E assim nós terminamos essa série de estudos no livro de Neemias. E que bom que você chegou até aqui comigo. Sua companhia é a minha motivação. E no dia 21 de junho eu volto para continuarmos nessa jornada juntos até o Apocalipse. Desta vez serão 10 dias no reino da Pérsia com Esther. Será imperdível e eu espero você aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.